Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. No dia 4 de julho de 2009, vários membros do corpo docente do Departamento de Finanças da Universidade Chinesa se reuniram para trabalhar horas extras na universidade, a fim de gerenciar e rastrear as finanças e despesas da escola do semestre anterior. Tan Shenhui, de 43 anos, membro do corpo docente, era uma das pessoas que muitos esperavam que estivesse presente, mas ele não foi encontrado em lugar algum. Um homem, conhecido apenas como Ma, ligou para o celular de Shenhui às 11 horas, mas ninguém atendeu. A carga de trabalho era muito grande para Ma se preocupar demais. Inicialmente, ele não ficou alarmado, pois sabia que a família de Shenhui havia adotado um cão de rua. No entanto, o cachorro tinha uma doença de pele e Shenhui havia planejado levá-lo ao veterinário, por isso Ma assumiu que era isso que ele estava fazendo. No dia 5 de julho, o Departamento de Finanças da Universidade realizou sua reunião de trabalho, mas Shenhui não apareceu pela segunda vez. Ma ligou novamente para o celular de Shenhui, mas mais uma vez não obteve resposta. Infelizmente, Ma não sabia o número do telefone fixo de Shenhui, então não pôde ligar para aquele número. No dia 6 de julho, já fazia 2 dias que Shenhui não aparecia no trabalho nem entrava em contato com seus colegas. Eventualmente, um de seus colegas reportou a situação ao Departamento de Finanças da universidade. Os superiores de Shenhui sabiam o número de telefone fixo de sua casa, então ligaram para esse número, mas, assim como no celular, ninguém atendeu. Eles então ligaram para a biblioteca, onde sua esposa de 33 anos, Tang Yanni, trabalhava. De acordo com o pessoal da biblioteca, ela também estava ausente do trabalho e não havia reservado dias de folga. O casal era de Zhongshan, na província de Guangdong, na China continental, e estavam casados há 11 anos. 11 anos antes, Annie havia dado à luz sua filha mais velha, Tanzai, e mais tarde sua filha mais nova, de 7 anos, também chamada Tanzai. Embora suas condições de vida e situação financeira não fossem boas, pois moravam em uma estação de reciclagem abandonada na Vaju South Road, eles eram descritos como pessoas bondosas, felizes, alegres e otimistas, e suas filhas eram bem comportadas. Shenhui era conhecido por levar suas filhas para passear na cidade, então muitos poderiam ter pensado que a família havia optado por tirar férias para passar um tempo juntos, mas algo aconteceu que os impediu de voltar. Os colegas de Shenhui passaram os dias seguintes tentando ligar repetidamente para seu celular e telefone fixo, na esperança de que algo diferente acontecesse. Eventualmente, alguém finalmente atendeu, mas, em vez de ser um membro da família, era um estranho, um homem desconhecido que parecia ter meia idade. O homem afirmou ser primo de Shenhui e disse que a família havia viajado para Dongguan, na província de Guangdong, na China continental, para passar as férias de verão e que Shenhui havia dado a ele seu telefone pessoal para guardar. Ele disse que não sabia quando a família voltaria para Hong Kong e, após várias perguntas, desligou e desligou o telefone. A única coisa que essa ligação conseguiu foi aumentar a preocupação e suspeita dos colegas de Shenhui. Shenhui sempre foi diligente e metódico, nunca faltando ao trabalho sem motivo, e se ele fosse tirar férias com seus filhos, teria providenciado tudo com a escola deles primeiro. Além disso, a família cuidava de 9 cães de rua, o que levantava a questão de quem estaria cuidando deles se tivessem viajado para a China. Shenhui também costumava visitar sua mãe, que estava em um lar de idosos, uma vez por semana. Seu pai, um marinheiro, desapareceu sem deixar rastros e nunca foi encontrado, o que causou a doença de sua mãe. Shenhui era muito apegado a ela, e parecia totalmente fora de caráter abandoná-la sem aviso. Os colegas de Shenhui finalmente decidiram chamar a polícia. Um dos colegas acompanhou a polícia até a casa de Shenhui, que ficava na estação de reciclagem abandonada em Pingxi Village. No caminho, algo curioso aconteceu e viram à distância um homem baixo, do lado de fora da cerca da família Tan, que rapidamente desapareceu de vista. Inicialmente, não deram muita importância a isso e continuaram.
Quando chegaram ao portão da casa, o encontraram trancado. A polícia inspecionou a propriedade e interrogou os vizinhos. A estação de reciclagem abandonada cobria uma área de quase 450 metros quadrados, mas sua área construída era de apenas 90 metros quadrados, com cerca de 350 metros quadrados sendo canteiros de flores vazios. O edifício também era ilegal. O proprietário original havia construído várias casas de lata aleatoriamente na fundação, como um local de reciclagem de resíduos, e a casa de pedra no outro lado havia sido usada como uma fazenda de porcos. A polícia só conseguiu questionar uma vizinha, uma mulher idosa chamada Wong, que morava sozinha do outro lado da rua. Ela disse que morava na área há muito tempo e conhecia os horários da família, sabendo que eles costumavam passar as tardes cuidando do jardim, mas além disso, não sabia muito sobre suas vidas pessoais. Ela também disse que, devido à localização remota, a família não recebia muitas visitas de parentes. A única pessoa que ela sabia que os visitava regularmente era um primo de Shen Hui, um homem de meia-idade chamado Ju. Wong não sabia muito sobre Ju, exceto que ele era mencionado de vez em quando e que o tio de Shen Hui morava em uma casa de pedra nas proximidades. A partir desse ponto, a investigação começou a tomar um rumo mais sombrio e misterioso. O colega de Shen Hui contou à polícia sobre o telefonema em que o primo havia atendido, e a polícia começou a suspeitar que o homem do outro lado da linha era o tal Ju. No entanto, Wong, a vizinha, não sabia o endereço de Ju nem do tio de Shen Hui, mas mencionou ter ouvido gritos de socorro vindos da casa no dia 5 de julho. Diante dessa nova informação, a polícia mobilizou vários agentes para realizar uma investigação porta a porta em Pingxi Village. Mais tarde, naquele mesmo dia, os investigadores conseguiram localizar Ju Shenqi, de 42 anos, em uma casa de pedra na Vaju Road, número 74. Ele confirmou ser primo de Shen Hui e afirmou que geralmente visitava a casa da família para ajudar nas reformas e cuidar do jardim. Quando questionado sobre o conteúdo da ligação telefônica, ele manteve sua história de que a família havia viajado para a China para passar férias. Ele disse que no dia 5 de julho, Shen Hui visitou sua mãe no lar de idosos antes de retornar para casa e dizer a ele que planejava ir para Dongguan, na China, por alguns dias. Ju acrescentou que Shen Hui não quis levar o celular de Hong Kong, pois as tarifas de roaming para o uso na China seriam muito caras, por isso pediu que ele cuidasse do telefone até que voltasse. A polícia observou a linguagem corporal e as expressões de Ju, e ele não parecia minimamente preocupado, nem havia contradições evidentes em sua história. Eles perguntaram se Ju tinha a chave da casa da família, mas ele disse que não. Mesmo assim, a polícia continuou suas investigações porta a porta. Alguns moradores disseram à polícia que, alguns dias antes, um estranho havia pedido dinheiro emprestado a uma moradora da vila, e mais tarde eles tiveram uma discussão acalorada, na qual ela ameaçou cobrar a dívida diretamente da casa de Shen Hui se o estranho não pagasse. Segundo os outros moradores, no entanto, o estranho não era Ju. No entanto, essa informação levantou especulações de que a família poderia ter se escondido para evitar dívidas, e talvez tenha mentido para o primo sobre as férias. Mas, à medida que a polícia continuava a fazer perguntas, descobriram que Ju havia mentido. Os moradores confirmaram que Ju ia regularmente à casa da família para cuidar da propriedade e que ele sempre conseguia abrir o portão e a porta sozinho, mesmo quando ninguém estava em casa. Isso sugeria que ele tinha, de fato, uma chave ou acesso à casa. A própria Wong testemunhou que viu Shen Hui entregando uma chave a Ju, pedindo que ele a pegasse no escritório da universidade para ajudá-lo. Com essa nova informação, a polícia voltou à casa de Ju e pediu a chave novamente. Desta vez, ele ficou nervoso e, após alguma pressão, admitiu que tinha uma chave sobressalente, que havia esquecido de devolver. Ele a retirou de uma gaveta e a entregou à polícia. Embora seu comportamento fosse cada vez mais suspeito, ainda não havia evidências diretas ligando Ju ao desaparecimento da família, então a polícia decidiu mantê-lo sob vigilância enquanto prosseguia com a investigação. Usando a chave sobressalente, a polícia entrou na casa de Shen Hui e fez uma inspeção detalhada. O interior estava uma bagunça, claramente revirado, e logo eles encontraram manchas de sangue fresco nas paredes.
Pela dispersão das manchas de sangue, alguém provavelmente havia sido assassinado ali. Na cozinha, encontraram a pia cheia de pratos sujos, o que levantou ainda mais suspeitas sobre a história de que a família havia viajado, já que dificilmente deixariam a casa tão desorganizada antes de sair. No quarto principal do casal, a polícia descobriu os cartões de identidade da família em uma gaveta. A polícia então contatou o posto de controle de fronteiras, que confirmou que a família nunca havia deixado Hong Kong. Continuando a busca, eles encontraram uma camisa manchada de sangue em um cômodo lateral e um tubo de plástico oco manchado de sangue em um canto da casa. Eles também trouxeram cães farejadores para ajudar na busca por mais evidências, ou talvez até para encontrar os próprios membros da família. Os cães pegaram um cheiro e seguiram até um local a cerca de 9 metros de distância, onde encontraram manchas de sangue sob um solo recentemente remexido. Para piorar, apesar de ser período de férias, os registros escolares mostraram que as filhas de Shen Hui haviam se inscrito em atividades de verão, o que tornava ainda mais improvável que a família tivesse viajado. Ficava cada vez mais óbvio que a família havia sido vítima de um crime. Com essas novas evidências, a polícia montou uma força-tarefa dedicada para investigar o caso. Contudo, a solução do mistério estava prestes a acontecer sem necessidade de mais investigações. No final da tarde, a polícia decidiu bloquear a entrada e saída da Vila Ping Shi para estranhos e colocou Zhu sob prisão domiciliar, suspeitando que ele fosse o principal responsável. Diante da pressão crescente, Zhu rapidamente confessou. Zhu Xinqi, sob intensa pressão, finalmente cedeu e confessou os assassinatos. Ele começou dizendo que era originalmente de Wangpu, na província de Guangdong, e vivia com sua esposa, sua irmã e 2 filhos adolescentes que sofriam de problemas de memória. Ele costumava ganhar a vida trabalhando com motocicletas em Zhongshan, mas em 2006, o governo de Guangdong proibiu o uso de motocicletas em certas áreas, o que fez suas vendas caírem drasticamente, levando-o a enfrentar dificuldades financeiras. Desesperado por dinheiro, ele entrou em contato com seu primo, Tan Shenhui, em Hong Kong, pedindo ajuda para encontrar um trabalho. Shenhui, sendo generoso, conseguiu arrumar um emprego para Zhu em um canteiro de obras, onde ele recebia um salário diário de $500 de Hong Kong, com acomodação e alimentação incluídas. No entanto, depois de meio mês de trabalho, Zhu ficou insatisfeito com o salário, já que, após várias deduções, ele acabava recebendo apenas $220 de Hong Kong por dia. Frustrado, ele abandonou o trabalho sem aviso prévio e voltou para a China, cheio de raiva. Em 2007, após um forte tufão que causou danos significativos em sua casa, Zhu decidiu retornar a Hong Kong para pedir ajuda mais uma vez. Shenhui não conseguiu encontrar outro trabalho para Zhu, mas, como último recurso, ofereceu-lhe a oportunidade de trabalhar esporadicamente em sua própria casa, ajudando em pequenas reformas e cuidados com o jardim, em troca de um pagamento que Shenhui tiraria do próprio bolso. Zhu aceitou a proposta, e assim começou a trabalhar na casa da família Tan, viajando entre a China e Hong Kong periodicamente. De acordo com a confissão de Zhu, foi durante esses períodos de trabalho que ele começou a desenvolver um relacionamento extraconjugal com a esposa de Shenhui, Tang Yanni. Zhu afirmou que esse relacionamento era consensual e que os dois haviam se aproximado ao longo do tempo. No entanto, tudo mudou no dia 3 de julho de 2009, quando Shenhui descobriu o caso. Zhu relatou que, naquele dia, Shenhui voltou para casa mais cedo do que o esperado e encontrou Zhu e Yanni juntos. Furioso, Shenhui confrontou Zhu e, segundo ele, a expressão de Shenhui indicava intenções homicidas. Sentindo-se ameaçado, Zhu alegou que, em um momento de desespero, agarrou uma faca de frutas de 25 centímetros e esfaqueou Shenhui até que ele caísse, sem vida, em uma poça de sangue. Tang Yanni, aterrorizada, tentou fugir e ameaçou ir à polícia, mas Zhu disse que não podia permitir que isso acontecesse. Quando não conseguiu convencê-la a manter o silêncio, ele tomou a decisão de matá-la também. Pegou alguns fios elétricos que encontrou no canto do quarto, a derrubou e amarrou suas mãos atrás das costas. Zhu tapou a boca e o nariz de Yanni com fita adesiva amarela e cobriu sua cabeça com um saco plástico, sufocando-a até a morte. Nesse momento, as 2 filhas do casal,
que estavam no quarto assistindo a desenhos animados, ouviram os gritos e correram para ver o que estava acontecendo. Elas testemunharam o corpo da mãe e o pai morto no chão, e viram Ju no processo de matar Annie. As meninas tentaram fugir para o quarto delas e trancar a porta, mas Ju correu atrás delas. Usando um alicate, ele arrombou a porta e entrou no quarto. Em seguida, amarrou as mãos das meninas, tapou suas bocas e narizes com fita adesiva, e colocou sacos plásticos sobre suas cabeças, sufocando-as até a morte também. Após o massacre, Ju ficou paralisado de medo e sem saber o que fazer. Inicialmente, pensou em se livrar dos corpos jogando-os em um rio ou enterrando-os em outro lugar, mas achou que isso seria muito arriscado. Ele descartou a ideia de esquartejar os corpos por achar que seria muito trabalhoso, então decidiu enterrá-los no quintal da própria casa. No dia 6 de julho, ele voltou à casa da família Tan e começou a cavar uma cova grande o suficiente para os 4 corpos. Ele rapidamente enterrou os corpos e as ferramentas que usou para o crime, como a faca, e cobriu a cova com terra. No entanto, preocupado que o cheiro dos corpos pudesse ser detectado, Ju decidiu ir a uma loja e comprou cimento para cobrir o local. Durante esse período, Ju ainda estava na casa quando o telefone de Shen Hui tocava, e ele atendia, mantendo a história de que a família havia viajado para a China e confiado a ele a casa e os animais de estimação. Ele não esperava que sua farsa fosse descoberta tão rapidamente. Mesmo com a confissão, a polícia ainda desconfiava de muitos detalhes, especialmente da motivação de Ju. Quando pressionado sobre o motivo, ele deu uma nova versão dos fatos, alegando que não havia, de fato, tido um caso com Annie, mas sim tentado iniciar um, sem sucesso. Segundo essa nova versão, Annie teria contado a Shen Hui sobre as investidas de Ju, o que levou Shen Hui a expulsá-lo de casa. Ju então retornou, pedindo perdão, e Shen Hui, generosamente, o perdoou. Contudo, no dia 5 de julho, Ju fez outra tentativa de se aproximar de Annie enquanto Shen Hui estava fora, o que provocou o ataque violento e o assassinato. Os investigadores, no entanto, não acreditavam que a história fosse inteiramente verdadeira. Uma análise forense mais detalhada dos corpos revelou que Shen Hui foi esfaqueado não apenas algumas vezes, como Ju havia descrito, mas cerca de 80 vezes, com golpes concentrados no abdômen, pescoço, mãos e pés, sugerindo uma morte brutal e violenta. Além disso, a autópsia revelou que Annie e uma das filhas foram estranguladas, em vez de sufocadas com sacos plásticos, como Ju havia dito. Apesar de suas várias tentativas de manipular a narrativa, a polícia considerava que já tinha provas suficientes para levá-lo a julgamento. Durante o julgamento, em outubro de 2010, Ju se declarou inocente e voltou a afirmar que agiu em legítima defesa, mantendo a versão do caso amoroso. No entanto, o júri, após analisar todas as evidências, considerou Ju culpado de 3 acusações de assassinato e uma de homicídio culposo, manslaughter, condenando-o à prisão perpétua. O juiz que presidiu o caso descreveu Ju como a totalmente desprovido de consciência, pior do que uma besta, e completamente sem remorso. Esse crime chocante marcou a história de Hong Kong como um dos assassinatos mais brutais já registrados. A comunidade se mobilizou para apoiar a família Tan, organizando um funeral para Shen Hui, Annie e suas filhas, enquanto os 9 cães da família foram adotados por uma nova família. Em 9 de agosto de 2022, aos 55 anos, Ju Xinqi morreu de câncer de fígado na prisão de Stanley, em Hong Kong, encerrando a história de um dos crimes mais terríveis da cidade. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.